Deus por esse privilégio de estudarmos a nossa escola bíblica dominical, a lição 6 da revista dos jovens, Jonas, Deus ama quem você detesta, né? Um texto bem sugestivo. Glórias a Deus, vamos perceber aqui na vida do profeta Jonas, né, que muitas das vezes se equipara, né, com alguns sentimentos que nós temos, que devemos, né, extinguir da nossa vida, para que possamos estar realmente fazendo a vontade de Deus. A revista que estudamos tem por título, trimestre, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Revista comentada pelo pastor Israel Trota. O texto do dia diz: E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Jonas 3, versículo 10. A síntese diz: Deus ama os pecadores mais desprevisíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam de seus pecados. Então Deus nos amou, né, quando ainda éramos maus, né, Ele morreu por nós quando estávamos no pecado. Então como nós podemos, né, achar que alguém é pior do que nós? Não. Paulo dizia, dos pecadores, que ele era o principal. Então que nós venhamos a lembrar sempre disso, né? Se nós fomos perdoados, o Senhor também quer perdoar aquele que a gente acha que deveria morrer, como Jonas fez, né? Então vamos desenvolver esse tema, né? E que Deus possa falar fortemente aos nossos corações. O texto bíblico está em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Passamos a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Os objetivos da nossa lição é defender a historicidade do livro de Jonas, esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus e mostrar como às vezes temos dificuldade de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos. Glórias a Deus. Então vamos estudar cada tópico e extrair esses objetivos. A introdução diz o seguinte: o livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significava que havia desprezado as demais nações. Em Jonas, contemplamos o imensurável amor de Deus, capaz de se preocupar com o povo mais cruel daquela época, os assírios. Além de defender a universalidade da graça, o livro também aponta para a misericórdia divina que concede novas oportunidades, tanto para Jonas quanto para os assírios. Então, percebemos que sempre é um texto que utilizamos, né, nas nossas pregações de cultos missionários, e realmente reflete isso, né? O amor de Deus, a graça dele que é estendida para todos os homens de toda a tribo, raça e nação. Mesmo aqueles mais terríveis que eram naquela época os assírios, Deus tinha amor e queria salvar. E como diz aqui, Deus deu oportunidade, né, não só aos assírios, mas a Jonas, que também Jonas teve livramento pela misericórdia do Senhor. Nossos pecados podem ser vis e execráveis, porém jamais serão maiores que o perdão e o amor de Deus. Essas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos, via arrependimento. Até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo, Deus ama a todos, inclusive aqueles a quem abominamos. Então, o amor de Deus, ele alcança toda a humanidade, até o mais vil pecador. Essa lição é importante para percebermos, né, que, embora aquele povo fosse cruel, para Jonas não merecia ser salvo, mas Deus tinha, né, esse amor por eles, queria alcançá-los e ele se arrepende, né, e Deus não destrói aquele povo, né, a partir daquela pregação que ele se arrepende, e Jonas vai ficar revoltado por isso, né, porque ele já sabia que Deus era Deus misericordioso, e essa misericórdia tem nos alcançado. E é aquilo que possamos até dizer, não tem mais jeito para nós, Deus tem jeito. Glórias a Deus. Deus tem o seu amor é inseparável, né? Nada nos separa do amor dele. Tópico 1. Jonas, sua vida. Então vamos
ver alguns detalhes da vida de Jonas. No livro do profeta Jonas tem mais detalhes a respeito da sua origem. É diferente do livro de Obadias que estudamos na lição passada, vai citar aqui o nome do pai de Jonas. Né? Jonas era filho de Amitai e a região, né, de onde ele era, de Gater-Hefé, da tribo Zebulun. Aí também podemos extrair de 2 Reis 14:25, que é uma citação que vai citar Jonas e vai inclusive localizar ele no templo, né, porque ali vai mostrar uma profecia que foi feita no dia do rei Jeroboão II. Então era o profeta Galileu. A vila de Gater-Hefé ficava a 7 km da cidade de Nazaré. Os judeus na época de Jesus, né, Natanael, estavam enganados quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. Né? Então, por isso tiveram essa crítica, né, quando Natanael fala que não teve nenhum profeta em toda a história que tinha vindo de Nazaré, tinha se esquecido que Jonas, né? Jonas era vizinho ali de Nazaré. O livro do 2 Reis, 14:25, circunscreve o ministério de Jonas no século VIII a.C., no período de 793 a 753 a.C., na época do rei Jeroboão II, rei Israel. Então aí podemos extrair essa informação histórica, né? Veremos que alguns críticos tentam, né, desfazer do livro de Jonas, mas ele é comprovado historicamente através do registro dos reis, e também temos a confirmação de Jesus, né, ratificando ali a obra de Jonas. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gater-Hefé. Então temos aí o local, a região de onde era Jonas, e volta a citar o nome de seu pai. E ainda dá mais uma informação, que o pai dele também era profeta. Então Jonas era profeta, filho de profeta. Diferente de Amós, que dizia que não era profeta, nem filho de profeta. Então temos essas informações a respeito de Jonas, né? Então temos mais detalhes sobre ele. Sua vida. Ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes do triunfo de Jeroboão II. Desejava o bem de Israel, o problema é que a prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a se distanciar de Deus. Então já estudamos sobre isso, a respeito do rei Jeroboão II, falamos do profeta Amós, do profeta Oséias, e essa prosperidade foi então anunciada através desse profeta. Chegou essa prosperidade, ou seja, Jeroboão II alcançou essas conquistas, deu essa folga, né, esse momento de bonança ali para o povo, porém, o povo, em vez de agradecer a Deus, né, ficou apático, como dizia no dia de Amós. Vemos que o povo começa a praticar injustiça social, e Oséias vai citar a questão da idolatria, da prostituição do povo. Então o povo, em vez de agradecer a Deus pelas bênçãos, acaba sucumbindo ao pecado, à apatia, né, e acaba se distanciando de Deus. Então, até então, Jonas estava acostumado a entregar mensagens boas, né, mensagens de bênção. O sucesso de sua profecia fomentou sua popularidade em Israel. Então percebe-se que possivelmente Jonas tinha, né, muito acesso, tinha fama ali em Israel, porque a sua profecia foi uma profecia boa e o povo acatou e Deus cumpriu, né, deu essa prosperidade ao povo naquela época. Agora ele fica preocupado com a sua reputação e teve dificuldade então de cumprir a missão de Deus que lhe confiou, uma vez que a ordem divina colidia com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos sociais de Israel. Então, naquela época, né, o principal inimigo era a Síria. A Síria já tinha sido subjugada ali pela Síria, né? Israel também já tinha dominado ali algumas rotas de comércio que pertenciam antes à Síria, e agora existia essa outra nação, a Síria que estava se despontando, né? Estava conquistando territórios. Então essa profecia para Jonas era complicado, porque ele tinha esse sentimento nacionalista, ele queria que Deus usasse ele mais em prol da sua nação, Deus prosperar a sua nação. Mas agora Deus pega e diz para ele anunciar a palavra, anunciar arrependimento, ou a princípio a justiça, mas é claro que Deus, quando o homem se arrepende, Deus muda os decretos, né? Muda aquele mal que ele ia fazer, ele se arrepende, não faz, ele perdoa. E então Jonas fica frustrado por ter que ir para essa nação que seria o próximo inimigo de Israel, seria uma nação, né, diferente da sua pátria. Então ele
tinha um apego nacionalista. De modo semelhante, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservarem a reputação que possui diante dos seus círculos de amizades. Na vida cristã, a obediência está em primeiro plano, não a reputação. Cristo foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. No entanto, enquanto os homens julgavam-no como ferido, na verdade estavam nos curando, pois pelas suas feridas nós somos sarados. A reputação dos homens é falha, mas a obediência a Deus sempre será louvável. Não troque a aprovação de Deus pelas honras dos homens. Então, talvez Jonas queria continuar sendo honrado, mas agora Deus está mandando ele vá para aquela pátria, para a inimiga, para aquele povo mau. Você vai pregar lá, você vai anunciar minha palavra lá. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus e não agradar os outros, agradar os homens ou agradar nós mesmos na zona de conforto, né? Deus tirou ele da zona de conforto e botou ele com uma missão, né, difícil para ele, né, para ele entender, mas era o propósito de Deus na vida daquele povo. Um testemunho, né? Este livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico. O relato de Jonas não pode ser considerado uma história de pescador. A narrativa de sua experiência é a base da mensagem que Deus oferece não apenas à Síria, mas também a Israel. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que disse, mas no que viveu e testemunhou, né? Então Jonas é também reconhecido, é considerado como livro de Atos do Antigo Testamento, né? Então ele a profecia dele não é algo que ele deixa registrado e é apenas o que ele fala, mas é o que ele viveu, né? Então o livro de Jonas deixa o registro ali do que ele viveu, inclusive para poder ensinar os outros que tinham talvez o mesmo sentimento que ele. Ele é o próprio autor do livro. Alguns chegam a duvidar da sua autoria pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. Alegam que o livro é uma biografia, não uma autobiografia. Porém, era comum o escritor hebraico relatar a sua própria história dessa forma, né? Então, normalmente os escritores hebraicos contavam a história como se fosse de outra pessoa, mas na terceira pessoa, mas era falando sobre suas próprias ações. É igual Paulo quando diz, né? Conheci um homem que, né, há 14 anos, ou fora de si, ou em si, né, foi até o terceiro céu. Ele falava dele mesmo, mas ele diz, conheci um homem, né? Depois ele vai falar que o espinho na carne era nele, então, para que ele não se gloriasse pelas suas revelações. Então era comum o escritor escrever na terceira pessoa. É provável que Jonas escolhesse escrever dessa forma como uma espécie de exortação para si mesmo e para a nação de Israel. Sua história precisava ser divulgada, pois havia muita gente em Israel que pensava semelhante a Jonas. A historicidade do livro. Jonas é o livro profético do Antigo Testamento mais questionado pelos teólogos liberais. Felizmente, o debate em torno desse livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica, né? Então, os teólogos liberais são aqueles que vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Dessa forma, ele subtrai algum texto e diz, não, isso aqui não é a palavra de Deus não, tira para lá. Então, nessa linha de pensamento, a pessoa vai começar a descartar qualquer coisa que lhe ofenda, que talvez um pecado que venha confrontar a sua prática de vida, ele vai dizer, não, isso aqui não é a palavra de Deus não. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é toda a palavra de Deus. Por isso nós cremos no livro de Jonas. E os teólogos liberais vão sempre tentar desfazer de qualquer texto que eles não concordam. Então a história do livro não é fictícia ou parabólica, não podemos duvidar da historicidade de Jonas. Então, vamos ver alguns argumentos aqui que nós não podemos duvidar que o livro de Jonas é real. Seu livro foi inspirado por Deus e sua história foi verídica. O nome de Jonas está vinculado à passagem histórica, 2 Reis 14:25. Como já citamos, em 2 Reis vai falar sobre essa profecia que Jonas fez para Israel, sobre aquele momento de prosperidade, de conquista que Israel ia viver. Então ali demonstra, prova que Jonas existiu, né? E que ele era profeta, filho de profeta, e a região de onde ele era. Então ali é um registro histórico. Vamos ver outro argumento que prova que o livro do profeta menor Jonas é verdadeiro. Jonas é tão real e histórico quanto Jeroboão II, né? Então o rei daquela época era contemporâneo a Jonas. E o próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta.
Lá em Mateus 12,40, na nova versão transformadora, vai dizer: pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Na versão Almeida Revista Corrigida vai dizer no ventre da baleia. Só que a tradução mais certa é grande peixe, porque a Bíblia não fala baleia, né, na língua original, vai dizer monstro marinho ou grande peixe. Então trouxemos nessa tradução para enfatizar o grande peixe. Mas o que importa aqui é que o próprio Jesus está dizendo que aconteceu isso com Jonas. Eu vou acreditar num teólogo liberal que inventa lá os seus argumentos sem nenhum fundamento, ou vou acreditar em Jesus, que o próprio Jesus disse, ele passou 3 dias no ventre, tipificando, né, sendo um atípico ali do próprio Cristo que ia passar 3 dias ali na sepultura. Se negarmos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Se Jonas foi uma lenda, Cristo faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas. Então Mateus 12,41 vai dizer: os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, por 2 vezes, Jesus ratifica ali que o ministério de Jonas, que Jonas também foi, né, parou ali no ventre do peixe por 3 dias, e fala sobre os ninivitas que se converteram. Então, para mim já está batido o martelo. O próprio Jesus já confirmou tudo para nós. Jesus confirmou as grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas. Existia uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviram de sinal para suas gerações. Ele foi o único profeta indicado por Cristo como seu antítipo, para representar a maior verdade bíblica, a ressurreição de Jesus dos mortos. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Então, Jesus aproveita a experiência de Jonas para fazer esse antítipo de sua ressurreição, de sua morte ali, durante os 3 dias. A experiência do profeta segundo o tópico. Então, vamos falar agora do relato, né? A ordem divina. Jonas recebeu uma ordem clara: levanta-te e vai para a cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a maldade de Nínive era grande. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra, né, erguida naqueles dias. Era o epicentro, né, do lugar de violência, tortura, feitiçaria, idolatria. Então, e Naum também chama a cidade de sanguinária. Então era uma cidade terrível. Era realmente Deus iria destruir se eles não se arrependessem. A deusa Chá, da guerra e do sexo, era a principal divindade adorada na Síria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Eles tinham o costume de decepar as mãos, orelhas, nariz, vazar os olhos e esfolar vivos os seus inimigos. Até crianças eram queimadas vivas. E tudo isso eles faziam com o inimigo já rendido. Então o inimigo se rendeu. Em vez de eles levarem para o cativeiro, levarem para o calabouço, eles maltratavam, né? Eles furavam, eles, né, decepavam, cortavam as mãos, nariz. Então era um povo muito mau. Né? Mesmo o inimigo já rendido, eles maltratavam. Eles desconheciam a palavra misericórdia. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso ele recusou cumprir a missão. Então Jonas já conhecia tudo isso e achava que eles não eram merecedores de perdão. Somos hábeis em condenar pessoas por crimes e atos vis. Todavia, até o criminoso mais cruel, por mais difícil que seja de entendermos, tem direito de experimentar o perdão e o amor de Deus. Deus ama até quem nós detestamos. Em Romanos 5,8, mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Para fazer uma reflexão sobre isso, lembremos agora desses dias, daquele sujeito chamado Lázaro, né? Já estou chamando de sujeito, já estou com raiva dele, e que foi morto ali pela polícia. E eu imagino que muitos diziam, tem que matar, tem que matar. Então é assim que nosso coração muitas das vezes é duro, né? E não pensa assim, não, Deus pode perdoar, Deus pode salvar. E porque a pessoa é cruel, é má, fez muitas coisas ruins, o nosso sentimento é só, não, tem que ter justiça, tem que morrer, não pode escapar. Então percebemos que nós não somos muito diferentes de Jonas. Então nós precisamos também, né, descer, né? Nós precisamos também nos humilhar, nos arrepender,
porque também nós somos pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Paulo ainda dizia que ele era o principal. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós aprendamos a ser misericordiosos. A fogo e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor, indo uma direção oposta. Tarso é uma colônia fenícia de mineração do sudoeste da Espanha. Então era o lugar mais longe que tinha para Jonas ir. Jonas era para ir para Nínive. Ele muda o roteiro, né? Ele foge e vai para a região, era o extremo, né? Era onde os navios podiam levar ele. Pensou assim, vou fugir para lá, para não ter que ir até Nínive. Então o Todo-Poderoso interferiu, enviando uma tempestade. Enquanto os marinheiros estavam apavorados, Jonas permanecia apático, dormindo no porão, né? Estava lá insensível, era o sono da indolência. Seu sono não era apenas físico, mas também espiritual. Os marinheiros do navio acreditaram que por detrás da tempestade existia uma causa espiritual e resolveram lançar sorte para ver a origem do problema. Esta era uma prática muito popular entre as nações do passado, então era comum sempre, para descobrir alguma coisa, lançar-se a sorte. E acaba a sorte então caindo em Jonas. Deus, né, faz com que a sorte caia em Jonas, para eles irem indagar, né, irem interrogar Jonas, quem ele era, qual era a sua parentela, da onde era a sua nacionalidade, qual era o Deus que ele servia. Então Deus aponta ali para Jonas que ele era o culpado. E agora ele vai reconhecer que a culpa é dele. Então a sorte caiu em Jonas, que foi lançado ao mar. Ele mesmo disse, né? Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então ele confessa, reconhece que o problema era ele, e sugere que lance no mar. Os marinheiros ainda tentam remar, ainda tentam protelar isso, mas vê que não tem jeito, pede perdão a Deus, nos perdoa, nos livra desse sangue inocente, mas joga então Jonas no mar. O livro de Jonas nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que desafiá-lo. Deuteronômio 20:10 diz: portanto obedecerás a voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Em 1 Samuel 15:22 vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus teve misericórdia dos marinheiros, salvou os marinheiros, né? Acabou a tempestade. Os marinheiros oferecem sacrifício a Deus, prometem obedecer, servir a Deus agora, né? E Deus teve misericórdia de Jonas também, porque manda um peixe, não para matar Jonas, mas para guardar Jonas. Há muitas pessoas desafiando a Deus com sua rebeldia e obstinação. Caminhar na contramão da vontade divina é uma decisão perigosa demais. Desobediência é a rejeição da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a viver em conformidade com a vontade de Deus. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. Que peixe era esse? Ninguém sabe, né? Não podemos afirmar que era uma baleia, mas também não sabemos qual era o peixe. Então o que acontece? Alguém pode, né, aqueles liberais, históricos liberais, dizer: não, como é que pode um peixe? A garganta é pequena. Mas, irmão, já tem tantos relatos na história, né? No século XIX, teve um pescador que foi engolido por um peixe. Só foram descobrir que ele tinha sido engolido quando cortaram a barriga do peixe. Depois de vários dias ele estava lá vivo ainda. Em 2019, teve um pescador da África do Sul, também foi engolido. Tem até a foto dele sendo engolido ali por uma baleia. E agora, em 2021, no mês de junho, teve um pescador lá de Massachusetts que ele foi engolido também por uma baleia jubarte. Ele estava lá no mar, pescando lagosta lá com um arpão. De repente ficou tudo escuro. Quando ele percebeu, ele entendeu que estava na boca da baleia. E começou então a se mexer, até que a baleia cuspiu ele. Só machucou o joelho. Aí alguém vai falar: mas como é que pode um peixe engolir um homem? Pode. Alguém vai falar: mas a garganta é apertada, não dá para passar. Mas o milagre, como vai dizer aqui na lição, né? O grande peixe engoliu Jonas, não para devorá-lo, mas para protegê-lo. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Então o milagre não foi engolir é fácil. O milagre foi Deus preservar Jonas ali no ventre do peixe.
Através do grande peixe, Deus preservou a vida do profeta. Jonas tinha desistido de tudo, mas Deus não tinha desistido dele, né? Então Jonas pulou para a morte. Pensou, não tem mais jeito, eu vou morrer. E Deus mandou o peixe para salvar. Deus não desiste de você até mesmo quando você desiste de si mesmo. O profeta ficou 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. O arrependimento do profeta. No interior do peixe, orou a Deus, ao Senhor, pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus. Então Jonas tinha uns altos e baixos, né? Ele era meio bipolar, né? Agora dentro do peixe ele viu que não morreu, aí ele se quebranta, mas daqui a pouco ele começa a se revoltar de novo quando a gente vai ver no decorrer da história. Mas agora ele se converte ali dentro do peixe. A verdade é que Jonas esperava morrer envolto pelas águas no mar, mas ao acordar vivo nas entranhas do peixe percebeu o milagre. Depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou o alívio do caminho do arrependimento e da consagração. A oração de Jonas consistia em 2 partes: agradecimento pelo livramento e renovação do compromisso profético. Então, extraímos aqui 2 versículos. Jonas 2,6 diz: E eu desci até os fundamentos dos montes, os feiolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E o verso 9 diz: Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, Jonas, né, ele agradece pelo livramento e renova o seu compromisso profético. Vai pagar agora o que ele votou, né, a sua vida que era para ser dedicada a Deus em obediência, agora ele vai obedecer. A lição do livro, 3º tópico. Primeiro subtópico, a pregação de Jonas. Jonas foi novamente comissionado por Deus. O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Né? Também outro erro que alguns pregam é dizer que Jonas foi vomitado em Nínive. Mas Nínive é lá na beira do rio Tigre. Então, o peixe tinha que ser de água doce e de água salgada. De água salgada e água doce, porque o peixe engole ele ali no mar Mediterrâneo. Ele ia ter que passar pelo canal de Suez. Não sei nem se naquela época existia o canal de Suez, ali onde esses dias os irmãos viram a notícia que um navio ficou lá encalhado, né? Tapou lá a passagem dos outros barcos. Então o peixe ia ter que entrar pelo canal de Suez e atravessar ali, entrar pelo Golfo Pérsico para sair no rio. Não. Ele foi vomitado próximo da onde ele embarcou, em Jope, né? Ali no litoral ali palestino. Ele é vomitado ali, vai agora para Nínive, um caminho que tinha que ir mesmo, de jegue, de camelo a pé, mas ele não foi levado até Nínive de peixe, não. Ele ficou ali no litoral palestino. Ele precisou se dirigir a Nínive, realizando uma longa viagem. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi catastrófica. Pareceu incondicional, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação. Era uma mensagem de juízo e calamidade. O profeta anunciou: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Então Deus ainda dava um prazo, né? Sua misericórdia é tremenda, é maravilhosa. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então Deus ia destruir Nínive. O profeta tinha fogo em suas palavras. A misericórdia para os ninivitas não ardia no seu coração. Então, o desejo de Jonas é que se cumprisse o juízo, né? Embora tivesse sido alvo da misericórdia, se comportou como um instrumento de juízo, mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. Né? Então que Deus teve misericórdia dele, ele não estava tendo misericórdia do povo e estava pregando com toda dureza, mas o povo se converte ali, o povo fica impactado com aquela pregação. A resposta dos ouvintes foi imediata: proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco e se humilharam. O arrependimento foi unânime. Eles não justificaram seus erros, apenas clamaram pelo perdão divino. Né? Quem sabe havia ainda misericórdia, disse o rei. Né? O arrependimento sincero é um ato de graça que Deus nos concede. Essa atitude tem o poder de mudar completamente nosso destino. O arrependimento é uma via de restauração espiritual. Então não existe pecado que Deus não possa perdoar, desde que nós nos arrependamos e voltemos ao Senhor. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Em Lucas 15:7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu
por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segundo subtópico, o descontentamento do profeta. O arrependimento do ninivita não agradou a Jonas, então Jonas fica com raiva. Ele ficou ressentido. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir de sua missão. Ele temia pela misericórdia divina, sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo. Jonas 4,2 diz: E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas ficou ressentido porque Deus perdoou. Imagina, Deus perdoou Jonas guardando ele no ventre do peixe, mas ele não quis que Deus perdoasse aquela nação. O desejo de Deus não é punir imediatamente o pecador, por isso oferece oportunidade para o arrependimento. 2 Pedro 3,9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui fala sobre a promessa da sua vinda. Então ele ainda é longânimo e está aguardando alguém que se arrependa. Frustrado, Jonas desejou morrer, saiu da cidade de longe e ficou assistindo desgostosamente o desfecho de Nínive, já prevendo a possibilidade da suspensão do juízo. Então ele já percebeu que não ia dar certo o desejo dele de ver a cidade sendo saraivada lá com fogo, talvez. Nesse interim, recebeu a lição da borboleira. Deus lhe mostrou que ele tinha compaixão de uma planta que morreu, mas não se compadecia daquele povo que morreria. Jonas 4,11 diz: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, Jonas queria que Deus mandasse fogo, mas Jonas ficou com pena da borboleira que morreu, mas não queria que o povo, ele não tinha compaixão do povo. Deus o confrontou, expôs sua incoerência. A misericórdia divina que experimentamos deve também ser compartilhada com todos aqueles que dela carecem. Mateus 6,12: Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, temos que cumprir a palavra do Senhor e orar a Ele com sinceridade. Deus ama quem você detesta. A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Ele desejava com seu íntimo que eles fossem condenados. Precisamos entender que Deus não é um controle remoto ao alcance de nossas mãos, que age de acordo com o nosso comando. Como o pastor Caramuru diz, Deus não vai ouvir a oração do crente feiticeiro, que quer ver o mal dos outros. Não, Deus é misericordioso. E Ele não está à nossa mercê, nós mandarmos em Deus. Diz aqui também: seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna, seus pensamentos são sempre melhores que os nossos, para nós e para todos. Está lá em Isaías 55,8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Jonas agiu como um típico hebreu de sua época. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista, e Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar seu coração. Então achava que a salvação era só para eles, a misericórdia era só para eles, mas Deus tem essa visão missionária de salvar todas as nações. Também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldade de liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Então, muitas das vezes, muitos estão brigados dentro da igreja com o seu irmão. Como é que, se não perdoa o seu irmão, se não se humilha, como é que vai perdoar o ímpio, aquele que lhe fez mal, aquele que você acha que merecia morrer? Que Deus nos liberte desse sentimento. Imagine então a dificuldade que temos em perdoar a quem reprovamos. Não somos tão diferentes de Jonas, precisando da misericórdia divina sobre nossa vida. Em Mateus 9,13 diz o seguinte: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus cita aqui o profeta Oséias. Ele quer misericórdia e não sacrifício.
Concluindo, o livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas, independente da nacionalidade. Nenhum livro do Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina às outras nações. Jonas aprendeu a lição? Acreditamos que sim. O ato de registrar a história, apresentando suas grosserias pessoais, paralelamente à perfeição divina, indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometesse os mesmos erros praticados por ele. Então, um dos indícios que Jonas aprendeu a lição é o livro registrar todas as suas falhas, seus erros, seus pensamentos maus, para que os outros pudessem também aprender e não serem como ele. Nossa próxima lição será a lição 7. Vamos falar agora sobre o profeta Miqueias. Deus quer obediência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor, que Deus possa continuar nos ensinando de forma tão tremenda, através desses exemplos dos profetas, Glórias a Deus. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor possa, Pai, despertar cada jovem, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, que possamos fazer a Tua vontade, não a nossa, que possamos, Senhor Jesus, amar, perdoar, Senhor Jesus, assim como nós oramos, pedindo o Teu perdão. Deus de poder, Deus de glória, continua abençoando Teus filhos. Pai, vai dando uma escola dominical abençoada nesse próximo domingo. Pai, enchendo a Tua graça, da Tua presença, da Tua unção. Em nome de Jesus nós pedimos, te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para sempre. Amém.